Imagina só, um colega de estudos que nunca dorme. E um professor que tem um assistente para cuidar de toda aquela papelada. Parece ficção científica, né? Mas não é. É inteligência artificial chegando com tudo na sala de aula. E a gente vai ver de perto como essa tecnologia está, agora mesmo, mudando as regras do jogo na educação. Olha, vamos ser sinceros. A realidade da sala de aula hoje, para muita gente, é essa aqui. Pressão, e muita. Professores se virando nos 30 para dar conta de turmas enormes e, ao mesmo tempo, tentando dar aquela atenção especial que cada aluno precisa. O resultado é um cenário de cansaço, de esgotamento mesmo. E é bem aí que a tecnologia entra em campo. A grande pergunta que fica no ar e que a gente vai investigar é essa. Será que a inteligência artificial é a peça que faltava nesse quebra-cabeça? Será que ela consegue, de fato, aliviar essa pressão toda? Beleza, então antes de mais nada, vamos entender o tamanho desse problema. Parte 1. A sala de aula sobrecarregada. E se liga nesse número porque ele é impressionante. Uma análise de vários estudos mostrou que os professores chegam a gastar 40% do tempo deles com tarefas administrativas. Para pra pensar, 40% é quase metade do dia de trabalho que não é gasto ensinando de fato. Tá, mas o que são essas tarefas administrativas, afinal? Bom, é a papelada toda, né? Aquela documentação de rotina, chamada, marcar horários e, claro, a montanha de provas e trabalhos para corrigir. São coisas que precisam ser feitas, não tem jeito, mas que simplesmente comem um tempo que é super valioso. Ok, agora vamos virar a chave. Vamos sair do problema e ir para a solução. Parte 2. O coach de IA do aluno. Pensa nele como um novo tipo de parceiro de estudos. Para a gente entender como a IA ajuda na prática, é legal pensar em duas frentes. De um lado, a gente tem o coach, aquele que ajuda a revisar, a organizar o que já foi visto na aula. E do outro, tem o parceiro criativo, que está ali para estimular novas ideias, para ir além. Basicamente, essas são as duas grandes pegadas das ferramentas de IA para estudantes hoje em dia. E olha só como isso funciona na prática com dois nomes de peso. O Gemini, do Google, é tipo coach, sabe? Perfeito para revisar a matéria depois da aula, ele pega as anotações e transforma em resumos, em flashcards. Já o ChatGPT, da OpenAI, é o parceiro criativo. É com ele que se pode ter ideias novas, simular um debate. A sacada é que um não exclui o outro, eles se complementam. Beleza, já falamos do lado do aluno. Agora, vamos voltar para o professor. Parte 3. O assistente de IA do professor. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra direitinho onde a IA entra para ajudar. Repara só na fatia maior. Quase metade do apoio vai para automatizar aquelas tarefas administrativas que a gente falou. Logo depois, vem a ajuda para corrigir provas e planejar aulas. O foco é claríssimo: diminuir a burocracia. E na ponta do lápis, o que isso significa? A pesquisa mostra uma economia de tempo de, em média, 26,4% nessas tarefas. Ou seja, mais de um quarto do tempo que ia para a papelada volta para as mãos do professor. É um ganho de tempo, de eficiência, que é enorme. Então, a lógica é bem simples, né? A máquina fica com a parte repetitiva, com a rotina, e libera os professores para focar no que só um ser humano pode fazer: a conexão, a mentoria, a arte de ensinar. O foco volta a ser totalmente o aluno. Mas, é claro, nem tudo é perfeito. Vamos para a parte 4, as dores de crescimento, porque a IA definitivamente não é uma varinha de condão. Então, qual é o mais dessa história? Quais são os obstáculos de verdade que as escolas e os professores enfrentam na hora de colocar essa tecnologia para rodar? A pesquisa mostra 3 grandes barreiras. A primeira é a infraestrutura. Pensa bem, sem internet boa e sem computador ou tablet para todo mundo, não vai para frente. A segunda é o fator humano. Tem que ter treinamento para os professores e, claro, lidar com uma certa desconfiança que é natural. E a terceira são os obstáculos da própria instituição. Se a diretoria não apoia, a inovação simplesmente não acontece. E não para por aí. Além desses problemas práticos, tem as questões éticas, que são super sérias. Tipo, como a gente garante que a IA não vai acabar aumentando as desigualdades que já existem? E a privacidade dos dados dos alunos e dos professores? Quem cuida disso? E talvez a mais complexa, essa busca por eficiência não acaba tirando a autonomia do professor, o poder de decisão dele? São debates que a gente precisa ter e para ontem. Tudo isso nos leva à nossa conclusão. Parte 5. A parceria humano-IA. E aqui a palavra-chave é aumentar e não substituir. E tem uma frase da pesquisa que resume essa ideia de forma brilhante. A IA pode aumentar a produtividade do professor, mas não pode substituir a empatia, a criatividade e o pensamento crítico que os professores trazem para a sala de aula. É isso.
No final das contas, a tecnologia é a ferramenta. O professor continua sendo o mestre, o artesão. A grande sacada, então, é esta: usar a tecnologia para liberar o que há de mais humano. Deixe os algoritmos com as tarefas repetitivas, para que os professores possam fazer o que nenhuma máquina faz: inspirar, guiar, se conectar de verdade. E isso tudo deixa uma pergunta no ar, para a gente pensar no futuro. Se a IA realmente cuidar de toda a parte burocrática, até onde o ensino humano pode chegar? Que novos níveis a gente pode alcançar? A resposta? Bom, a gente está só começando a escrever essa história agora.